Sejam muito bem-vindos a mais um Segura Essa Marra. E o programa de hoje a gente vai falar sobre relacionamentos num contexto diferente. Dizem que a gente conhece uma pessoa em dois momentos. No primeiro, quando a gente se casa com ela, e depois, quando a gente se separa. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui hoje com o Dr. Danilo Silva, advogado da área civil, especialista na área de família. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, Kellen. Obrigado, amigos. Obrigado por ter aceitado o convite. E, Danilo, dentro do escritório, atendendo esses casos, você percebe isso? De fato, as pessoas conhecem, se revelam pós-separação? Como é que você vê isso no dia a dia? Olha, eu vou usar você como a minha psicóloga, que agora eu preciso fazer os desabafos. Vamos lá. Primeira coisa que eu percebo são 9 anos de escritório, eu tomando a frente. Dentro da área do direito são mais de 12 anos. O que eu percebo é que as pessoas elas usam invariavelmente o direito como uma forma de vingança. O direito devia, ou a justiça deveria ocupar o prisma de equilibrar as relações. Ou aquilo que a gente sabe, né? Sair pela porta da frente, sair com chave de ouro. Deveria ser assim, deveria. Só que as pessoas elas vêm com as demandas emocionais que o direito não atende. Existem acordos maravilhosos, decisões e sentenças maravilhosas, que você olha sob o ponto de vista e fala, puxa vida, que ótimo. E quando você apresenta para a cliente, ela fala, doutor, gostei. Faz aquela carinha, você fala... Aí bate o lado coach também, que a gente também faz o papel às avessas de psicólogo, eu também sou formado em coach. Então, o que aconteceu? Doutor, eu gostei da sentença, mas eu acho que, não sei, não fez graça. Aí eu falo, olha, não é um momento de celebração. É um momento de reflexão. Divórcio é um momento de ruptura. Divórcio é um momento que você está avisando para a sociedade através de um instrumento jurídico que não possui mais vínculo com aquela pessoa sob o ponto de vista papel, cartorário. Porque se tiver filho, tem desdobramento. Sim. Se tiver emocional, tem desdobramento e toda relação ela é emocional. Sim. Os bens... E agora a gente está vendo dentro do grau da multiparentalidade até disputa ou regulamentação de visitas de pets, cachorro. Então são várias situações conexas aí. O que eu percebo, e até por isso que eu te perguntei isso, você falou aí de que as pessoas usam agora o jurídico como uma vingança. Isso quer dizer que tudo que a pessoa passou raiva durante o casamento, ela quer descontar ali no momento da separação. Exatamente. E ali ela busca uma maneira de punir o outro por uma insatisfação dentro do relacionamento. Perfeito. E o que eu faço atenção, eu chamo muita atenção nos stories que eu gravo, quem me acompanha sabe. Quando tem a designação de uma audiência e o juiz fala assim, audiência presencial designada para tal. Eu não sei o que o CNJ escutou, eu não sei a quem eles recorreram, porque dialogar faz bem. Olha, dialogar sempre vai fazer bem, desde que haja vontade para isso. De ambas as partes. O emocional está tão à frente nessa questão que é impossível buscar o viés do diálogo para você chegar lá e trocar. Com o advento da situação da pandemia e a informatização dos processos, a gente percebe que quando a audiência ela é telepresencial, por videoconferência é muito melhor. Porque se o seu cliente vai falar uma bobagem, você orienta, você pede um minuto, você coloca ali o microfone no mudo, você conversa. Olha, você está perto de um acordo. Eu vou voltar aqui, você vai ferrar o acordo se você falar essa besteira. Tá bom, doutor? Aperta, volta. A taxa de reversão de ter um melhor acordo, ela é maravilhosa. É para essa questão que assim, se a gente está se separando, a pessoa está ali, ela está se separando, entende que são pessoas que não querem mais estar juntas. Exatamente. De fato, esse último encontro já aconteceu, não precisava ser presencial ali. Exatamente. Né? Assim, talvez ali vai trazer um desgaste maior para aquela relação que já é problemática muitas vezes. Poucas vezes se vê uma separação que sai tudo bem, se separou ali, mas está
estamos bem, tá tudo bem, e vamos ser Sim. felizes, quero que seja feliz com outra pessoa, eu também. É difícil ver isso, a gente não vamos fantasiar aqui, romantizar as coisas. Poucas vezes eu vi relacionamentos que terminaram com ambas as partes em comum acordo nesse sentido. Vai ser feliz com o outro, eu vou ser feliz com o que eu quiser. É porque é o seguinte, isso aqui, ó, as relações virtualizadas, a gente tem que falar disso também, trouxe a nós um exemplo de que aquilo é o ideal, né? Eu termino meu relacionamento e vou lá e faço um post. Quero declarar a todos os meus seguidores que eu não estou mais com a fulana, mas eu desejo sucesso na caminhada, eu desejo felicidade, foram anos e anos de história bem construídas, hoje temos filhos lindos, ou temos um pet maravilhoso. Sim. E sucesso total. Essa nota informativa, essa nota de despedida, gente, isso não é verdade. Não é verdade. Instagram não é vida real. A pessoa que está publicando ali alguma coisa, ela quer manter seguidores, quer manter status social e quer dar uma satisfação da versão dela. E isso não é maturidade. Isso talvez seja esperteza. Sim. Maturidade é uma coisa completamente diferente que eu acho que na nossa sociedade está ficando cada vez mais escasso. Porque, sinceramente, é como você muito bem colocou. Nós queremos distância da pessoa. E aí vem uma determinação judicial falando que a audiência de conciliação tem que sentar à mesa e conversar. É porque a verdade é que a tentativa de reconciliação entende que já aconteceu antes do pedido de divórcio, né, de separação. Quantas chances foram dadas umas às outras, né? É assim, eu entendo isso e até pela vivência que a gente tem, né, pelo aquilo que a gente vê na vida, certo. Que a tentativa de uma reconciliação, ela acontece antes de você protocolar de fato o pedido do divórcio. No momento que você procura um advogado para fazer um divórcio ou uma separação, entende-se que aquela decisão tá ok. Sim. É claro. Danilo, na sua experiência em escritório, né, nos atendimentos, você já viu um casal desistir da separação ali no momento com o juiz, naquele momento ali no último, sim. Do último sim? Sim. E a pessoa desistiu? Como é que foi isso, sim, na sua experiência que você viu? Olha, a gente acha isso surreal, acontece nos filmes, etc. Mas é muito normal. A possibilidade de reconciliação, o Estado ele deve garantir. Não é à toa que você está numa audiência de divórcio com muita raiva da pessoa e o conciliador ou o juiz ele pergunta: há possibilidade de conciliação? Porque conciliação significa conciliar interesses. Mas também há pergunta ali embutida: reconciliação. Sim. É possível? Se um deles, não, quero continuar, vamos seguir o jogo, o outro fala, eu quero retomar o relacionamento, eu já vi situações em que o juiz fala, olha, como não há um consenso nesse assunto, vou redesignar a audiência. Hoje não é tão presente assim, por quê? Existe uma questão de celeridade. O nosso judiciário já é muito, mas muito atrasado, sobretudo quando o problema está com a gente. Eu, como advogado, entendo que em alguns momentos o tempo em que acontece um processo é tempo razoável. Mas quando o problema está com a gente nunca acha que é razoável, a gente sempre acha demorado. E Kellen, fazendo a pergunta que eu gostaria que você fizesse para mim, dentro de todas essas até agora. O judiciário, ou o direito de família, sobretudo, nós temos uma dificuldade hoje de entender o que é casamento. E as pessoas têm dificuldade de entender como que funciona o divórcio. Hoje, a discussão é quando surge um casamento. Esse é um dos maiores problemas. É verdade, porque hoje já é considerado união muito antes, né? Sim. Estabelece, a gente fala considerado união, porque vai ali ceder direitos para outra pessoa. Sim. Né? Muito antes, de fato, estar casado de papel passado. Já há algum tempo isso acontece, né, Danilo? Sim. Em relação à união estável mesmo, da pessoa, né, morar junto. E hoje em dia, o namoro já é considerado uma união que pode ali dar direitos para outra parte. Exatamente. Vamos lá, que assim, eu tô dando um conselho aqui que se as pessoas prestarem atenção, talvez eu fique desempregado. Não é essa a intenção. A pessoa ela vira e fala assim, eu não vou colocar nada no papel, porque depois se não der certo, fica mais fácil, cada um pega a sua tralha e some. Aí que tá o perigo. Porque quando você tem uma regulamentação no papel,
quer seja para a união estável ou casamento, porque a união estável, o juiz ele entende como uma figura assim, é a união estável, eu preciso aquilatar isso, eu vou dar os efeitos de um casamento. Sim. O que a gente tem que entender? Que o nosso Brasil ele tem todo um sistema cartorário, nós temos uma tradição religiosa de que só é casamento quando vai no cartório e depois passa pelo altar. Não, não é assim. Então, eu já vi várias pessoas maravilhosas com problemas internos por dizer o seguinte, eu não estou casado. Você está quanto tempo com fulano? 20 anos. Você tem quantos filhos? Tem 2. Você não está casado, você não tem... porque um determinado líder religioso falou que eu tinha que fazer isso, isso e aquilo. O problema está pior agora, Kelly. Porque é o seguinte, os tais namoridos e namoposa, isso está acabando com a perspectiva de relacionamento. Mas aí você acha que está acabando com a perspectiva de relacionamento? Por quê? Vamos lá. Por quê? As pessoas elas entram tão armadas para querer sair, ou seja, caso dê errado, quebre a janela de incêndio e faça a saída de emergência, que o excesso de preparação para entrar já dificulta até o processo de entrar. Uhum. E aí, Danilo, você está sendo então contraditório, porque você disse há um tempo atrás que tem que colocar no papel. Eu falei, colocar no papel, mas a pessoa ela tem que estar pronta emocionalmente até para colocar no papel. Sim. Porque o que acontece? Essa coisa do namorado ficar dormindo na casa da namorada recorrentemente são requisitos que apontam para uma união estável. Sim. Você vive com a pessoa, você é o quê? Não, meu namorado, mas já divide conta, tem uma união recorrente com a pessoa, você tem sonhos, projetos e toda a sociedade reconhece vocês como um casal, quer seja namorado, quer seja marido. Na sua cabeça e na cabeça da pessoa, não, somos namorados. Mas viver a vida de marido e mulher, você está dizendo o seguinte, eu estou casado. Esse é um problema. E aí, a união estável, ela é uma maneira de tornar mais barato um registro no cartório em detrimento a um casamento. Quando você vai no cartório, quero casar, o preço é X. União estável é Y. Agora surgiu, e a gente tem que falar muito disso, sobre contrato de namoro. Vamos por partes. Primeiro, você falou essa questão para dividir contas já é uma união ali. O que de fato, dentro da sua experiência, caracteriza ou faz com que o juiz entenda que aquilo é uma união mesmo com um namoro? Bom, vamos lá. Não é um requisito, é um conjunto. E é por isso que o juiz ele tem uma lei que tem muitos buracos e ele tem que pegar a lei com muitos buracos, ele tem que pegar o caso concreto e ele tem que pegar os julgados. O que outros juízes já fizeram? Quais são os precedentes para isso? Então o juiz ele vai olhar para você e vai descaracterizar namoro de união estável ou união estável de um casamento de fato a partir desses requisitos. Primeiro, como a sociedade enxerga? Danilo está com a fulana de tal. Essa fulana de tal em detrimento ao Danilo é o quê? Como que a sociedade enxerga? E aí tem as provas testemunhais. É uma prova capenga, que a gente fala que a prova testemunhal ela é facilmente deturpada, Sim. ela é facilmente comprada, então já é um quesito fraco. Aí o juiz ele pega e fala assim, vamos ver fotos em redes sociais. Redes sociais é um problema seríssimo, porque ele te coloca no buraco. Na maioria das vezes a rede social nunca te salva, ela te coloca no buraco. Ponto. Terceiro requisito, constância na vivência. Poxa, vamos pegar pessoas solteiras, independentes, gostou de uma pessoa, quer estar com ela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quer estar muito perto. E como é que você desconvida essa pessoa de estar perto de você? Olha, vamos ficar só 3 vezes por semana, porque isso pode caracterizar namoro. Vamos ficar 2 vezes por semana. Não, isso não é vínculo empregatício. Isso é vínculo afetivo. Sim. Então a pessoa que se sente afrontada, demandada, e aí não é vingança, é buscar um equilíbrio na balança, ela tem que procurar o judiciário e o juiz, de acordo com o trabalho do advogado, para levantar esses quesitos, aí o juiz vai falar, não,
isso aqui não passou de um namoro. Não, isso aqui sim é uma união estável. E uma vez o juiz entendendo que há uma união estável, se prepare para os desdobramentos dela. Até porque união estável, quando a gente vai usar a palavra, o termo união estável, tirando essa questão jurídica, quer dizer que é uma união que está estável e pode ser um namoro. Um namoro pode ser uma união estável. Não. Eu não tô dizendo na questão jurídica de papel passado, quer dizer, eu tô dizendo assim, temos um relacionamento estável. Tá. É isso que eu tô querendo dizer. Gostei da sua segunda nomenclatura. Relacionamento estável não é uma união estável. Mas ali, a união, vamos entrar muito na semântica da palavra, do que quer dizer união. Estamos unidos, cada um na sua casa, que é isso que... Pelas brechas na lei, o juiz ele tem que recorrer a tudo, inclusive a semântica. E sim. Mas o que eu tô dizendo é que muitas vezes, e eu até entendo, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, dessa questão de que sejam reconhecidos namoros como união estável. Porque, de fato, muitas vezes a pessoa já está vivendo uma vida em conjunto, mesmo morando em casas separadas. Não estou falando do namorado que mora junto, não. Entendi. A vida já é estável, já é uma união estável, mesmo cada um na Entendi. sua casa. Porque muitas vezes dividem o carro, pagam juntos, Exato. pagam juntos viagens, o cartão de crédito é um adicional, Sim. mesmo cada um morando na sua casa, que ainda não é o caso de morar sob o mesmo teto, e mesmo sendo apenas um namoro. É uma união estável, eu Sim. entendo nesse sentido. Concordo. A gente vai fazer um intervalo agora e na volta a gente vai falar de como se proteger ou, se existe alguma maneira de se resguardar. Respirem, continuem a viver o relacionamento. Existe solução. Em relação a isso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta. Peraí. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com mais um bloco, aqui com o doutor Danilo Silva, especialista na área de família. Vamos lá. A gente estava aqui no bloco anterior, teve até a gente se esquentou aqui, Muita o bloco calma, anterior muita esquentou calma. aqui. Porque a gente estava falando sobre união, sobre como caracterizar isso. Sim. E eu até peguei aqui para ver o significado da palavra união. Porque no bloco anterior, eu penso assim, a maneira que eu vejo, não estou falando da questão jurídica, Claro. de que é fato, uma pessoa que tem um namoro ali de 1 ano, é de fato um relacionamento estável, uma união estável. É a maneira que eu vejo. E aí vim aqui pegar o significado da palavra união para aquecer ainda mais esse nosso bate-papo de hoje. União é o ato, efeito de unir-se. Adjacência, conjunção ou justaposição de 2 ou mais seres. E aí tem aqui, união entre pessoas. A união também é uma ligação, combinação de esforços e pensamentos. E aí? Vamos É lá. união, 1 ano de namoro, dá pra ser uma união estável? Não dá. Não dá. Não dá. Juridicamente falando. Vamos pregar, então, sair do lado do advogado e ver os critérios avaliadores para um juiz. Sim. O juiz ele precisa olhar alguns requisitos e cada nomenclatura, cada doutrina, cada um pensa de uma forma. Mas, basicamente, desculpa usar os latinismos, né? Não. Mas o latim tá no direito, não tem como. Affecto maritalis. É como a sociedade percebe o meu carinho em relação à pessoa. É como o afeto é. As pessoas, elas me percebem assim, olha, o Danilo, de fato, ele tem uma união com essa pessoa e ele cuida dela e ele tem atitudes que caracterizam que é muito mais do que o namoro. É um marido cuidando de uma mulher. Ou, no caso, se o juiz estiver examinando, de uma mulher para o marido. Primeiro requisito é o affecto maritalis. E o outro requisito, a gente faz até piada dele, que é a amor euxória. É a autorização para determinados atos. É o que a gente chama lá no futebol. Eu vou ver se eu vou querer
primeiro pede para a esposa. Entendi. Eu vou fazer uma compra, vou ver se meu marido está de acordo. Sim. É tomar decisões em conjunto. Vamos viajar juntos? Vamos viajar juntos. E aí agora, batendo no dicionário, de acordo com esses critérios, estar junto não é estar unido. Você pode estar junto de alguém e a maioria do divórcio a pessoa fala assim, estava junto com ele, mas não estava dizendo nada. Ou seja, estava junto, mas não estava unido. Então, a união é o fruto visível de quem está junto. Você está unido? Tá. Como é que o juiz olha isso? Cartão de crédito, festas, viagens, daí mais uma vez a rede social, como você se posiciona. Porque tem um monte de gente que está casada aí que você vai lá no feed e parece ter uma vida de solteiro. Já falamos disso no namoro. O chá de revelação acontece todo dia 12 de junho, pra você descobrir alguém. Isso aí é problemático, porque, Exatamente. De fato, as redes sociais enganam. Muita gente está nas redes sociais aparentemente solteiros e são casados. Sim. E o mesmo acontece. Tem gente que posta foto na rede social aparentemente tendo ali compromissos, uniões, e na verdade, no off, estão solteiros. Eu não quero... É verdade. E esse off que traz o problema. Quando alguém quer trazer à luz do judiciário, não estou falando de uma conversa de boteco. Sim. À luz do judiciário, eu vejo muitos advogados instruindo a pessoa, mas a pessoa quer o instrumento de vingança. Sim. Ela quer instrumentalizar o ódio dela por aquilo que aconteceu lá atrás. Só para tirar mais um mito, e eu não sei se eu vou deixar muita gente alegre ou muita gente triste. Traição não tem danos morais. Os danos morais podem acontecer numa traição. Isso vai depender da repercussão do fato. Vamos dar um exemplo. Houve a traição, houve a ruptura, e a pessoa ela quer se separar, ela faz ali um término de namoro, união estável ou casamento, enfim. A traição por si só não é um fato indenizável. Agora, quando você leva para o juiz dizendo o seguinte, olha, a minha traição aconteceu nesse dia, nesse lugar, muita gente viu, a repercussão dessa traição, eu comecei a fazer uso de medicamentos, eu tive problema, no meu trabalho eu fui ridicularizado, eu tinha, por exemplo, aqui, falando do mundo da internet, eu tenho um blog famosíssimo a respeito de vida a dois e pum, aconteceu. O outro repercutiu no meu valor de imagem, Sim. aquilo que eu trouxe ou eu queria trazer aos meus seguidores. Aí o juiz, ele olha esse conjunto de situações, ele fala, ou é um dano moral e você merece ser indenizada, ou é um mero aborrecimento do dia a dia, é um transtorno, desculpa, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Na verdade, então o dano moral, né, no caso de uma traição aí, de uma separação, ele vai ser caracterizado se de fato trouxe um impacto para a imagem daquela pessoa perante a sociedade. E às vezes nem perante a sociedade é um requisito fundamental, como eu disse, mas ele não é aquele que vai caracterizar tudo. Porque às vezes tem pessoas que são traídas e elas fazem disso um belo do marketing. Sim. Cantor sertanejo tá aí, não é à toa. Cantor de pagode tá nadando de braçado de ganhar dinheiro. E eles precisam até ser traídos para começar a ter mais sucesso. Às vezes é a impressão que tem. Mas a questão não é fazer do limão a limonada. É trazer o limão dizendo assim, olha, eu não pedi esse limão, tive que tomar esse suco amargo e tá acabando com a minha vida. Porque tem gente que não é famosa, não tem repercussão e a vida da pessoa desmoronou sobre todos os aspectos porque houve uma traição. Mas porque a gente está com a cabeça de 1900 e bolinha, quando a gente entendia que traição era passível de uma indenização, porque a mulher era uma propriedade do homem. Aí eu expondo a minha opinião pessoal aqui, claro. Principalmente no caso de uma união estável, eu entendo que a traição, ela caberia uma indenização, sim, pela questão do contrato que foi quebrado. Você falou um negócio que é maravilhoso. Espécies de contrato. Existe um acordo que a gente chama de pacto de honra.
Eu estou com você, você está comigo e tá tudo bem. Mas vamos no caso concreto, aí eu vou trazer, assim, antes de trazer o remédio, eu vou trazer mais um probleminha. Um casal da reconciliação. Sim. Eles tinham combinado de quê? Vou falar. Fale. Participava de uma casa de swing o casal que eu fui atender. Tá. E o combinado entre os dois era o seguinte. Vamos ficar, vamos curtir a vida, vamos fazer adoidado. Só que você não pega minha irmã. O que o cidadão fez? A única coisa que ela pediu nesse contrato de boca. Que ele não podia fazer, pegar a irmã. Ele fez. Ele foi lá, ficou com a irmã da pessoa. Ficou com a irmã da pessoa, aconteceu aquela coisa toda. E aí chegou no dia da reconciliação, ele olhou pra ela com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Vamos voltar? Ela, eu também te amo, vamos passar por cima disso, vamos voltar. Ótimo. Então, traição é fazer tudo aquilo que não está combinado. Sim. Então é melhor deixar a sua vontade expressa. O que eu espero da pessoa? Não espere que ela saiba o que você está pensando. Que ela saiba o que você falou, averbou, colocou. Aí vem o nosso remédio. O contrato feito em cartório. Um contrato registrado. Um contrato que determina, inclusive, condutas. Porque traição, às vezes, não tem a ver com trazer uma terceira pessoa. Às vezes traição tem a ver com conduta. Sim. Combinamos o ano todo de juntar dinheiro para ir para a Itália. Chegou no final do ano, só você fez depósito naquela conta poupança e a pessoa não fez. Não traiu um propósito? Traiu uma união? Eu até vejo a traição de uma forma ampla dessa maneira. Assim, a traição não é só com outra pessoa afetiva, não é só isso. A traição é trair de não cumprir com combinados, é uma traição. Sim. Né? O que você falou aí, vamos juntar dinheiro para uma viagem. E aí um falhou, se o combinado era entre as partes, houve uma traição. É porque quando a gente fala traição, sempre traz para o peso do emocional, do afetivo. Sim. E às vezes, eu também entendo assim, e vejo dessa maneira, traição é não cumprir com algo que estava combinado. Perfeito. A gente tem um acordo e você quebrou esse acordo. Tem um casal muito famoso, todo mundo conhece nas histórias de Hollywood, o Ben Affleck e Jennifer Lopez. Essa nossa ideia de contrato para namoro veio uma ideia americana e a gente importou e fez do nosso jeito brasileirado. Eles fizeram ali o pacto antinupcial. Sim. E o pacto antinupcial tinha comportamentos ali que eles deveriam, por exemplo, regularidade inclusive de relações sexuais. O Ben Affleck quebrou. Não conseguiu cumprir com as vezes que ele deveria ir procurar a Jennifer. Sim. E ali houve um motivo de ruptura. Hoje reataram, né? Até então. Então, assim, como é que eu faço um contrato? O contrato você tem que fazer de maneira bilateral. Chama a pessoa e fala, olha, o que você quer de mim e o que eu quero de você? Eu quero que a gente tenha esse tipo de postura, eu quero que a gente tenha esse tipo de conduta. Nós não vamos admitir isso. Tá, não vamos admitir isso? Caso isso aconteça, quais são os desdobramentos? É ruptura de uma vez? É levar para judicializar ou levar para uma câmara de mediação? Nós vamos fazer que isso seja um fato indenizável? Pode ser tudo, gente. Um casal fitness, talvez entrar com açúcar dentro de casa é uma traição. Então, dar alimentação errada para os filhos, por exemplo. Assim, né, filhos. Dentro daquele combinado ali, isso tudo cabe. Então, na verdade, assim, cabe tudo. Vamos falar dessa questão do contrato de namoro. Ótimo. O contrato de namoro, você pode combinar qualquer coisa ali no contrato? Pode combinar qualquer coisa e uma coisa tem que ter. Contrato de namoro para dizer que é namoro. Por quê? Porque você está fugindo de uma união estável. Mas quando eu faço esse contrato de namoro, ele já não está registrando esse relacionamento, não falar que eu não posso falar união aqui, mas esse relacionamento, ele já não está deixando isso formalizado? Não, qual que é o grande problema? Eu namoro uma pessoa e às vezes eu tenho comportamentos com ela de casado. Então, o que adianta eu fazer um contrato de namoro para dizer que é namoro e eu tenho comportamentos diferentes daquilo? Então, por que fazer um contrato de namoro? Se de toda forma, pelo que eu entendi, se de toda forma eu estou namorando e eu tenho um contrato de namoro com você e eu, por algum motivo, a gente ali já
isso está evoluindo para dormir todos os dias sobre o mesmo teto, para dividir contas, estamos fazendo projetos futuros, que já caracteriza uma união estável. Sim. Então, se de toda forma essa união estável vai sobrepor o contrato de namoro, certo? Mas aí que tá, você disse a palavra maravilhosa. Se estamos evoluindo, o contrato ele cai em desuso. Então o contrato precisa ser aperfeiçoado. Então, estabelecemos aqui, eu e você vamos ter o nosso contrato de namoro e esse tempo nosso de vigência, vamos colocar por 1 ano. Entendi. Não tem que ter tempo de porque vigência. isso eu ia perguntar, porque não tem que ter tempo ou não tem que ter tempo? Mas Okay. eu estou dando um exemplo que a gente Sim. colocou isso, tá? Sim. Achamos, beleza. Só que em 6 e 7 meses a gente está profundamente interligado, tá tudo indo muito bem. E aí a gente começa a pular aquilo que a gente combinou. Ó, vamos dormir só 3 vezes na casa um do outro. A gente já tá dormindo 5. Sim. Ó, não vamos fazer compra conjunta em cartão de crédito, não. Você usa o seu, eu uso o meu. Quando a gente assustou, tá todo junto. Aí a gente vai precisar de sentar e falar, olha, vamos evoluir esse contrato? Ou a gente aperfeiçoa o contrato de namoro, ou vamos então agora o cartório fazer a união estável? Porque daí, deixo para os devidos fins, que no dia tal, na hora tal, Danilo se uniu a Kellen através da união estável, e aí a gente pode optar por uma coisa que faz toda a diferença e vai ser o desdobramento das nossas próximas conversas. A questão dos bens. Então, mas sabe o que não ficou claro para mim? Por que não ficou? Qual é a função do contrato de namoro se, ao passo que esse relacionamento evolui, ele cai em desuso? É porque você tem que entender que no momento em que você fez o contrato de namoro, você não quis uma união estável. O contrato, esse tipo de contrato, tanto do namoro quanto para a evolução da união estável, ele foi feito para cair. Ele foi feito para dar errado. Dar errado no sentido de, olha, os nossos comportamentos evoluíram dentro daquilo que nós colocamos. Já não é característica mais de um namoro. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Nós estamos falando a respeito, nós vamos falar lá na frente, paternidade socioafetiva. Hoje, o judiciário está reconhecendo em casos assim, assim, assim. Ou seja, porque a lei não está clara sobre paternidade socioafetiva. Sim. O judiciário está recorrendo. O que vai precisar de acontecer agora com o nosso Código Civil, que está sendo reformulado? Amparar justamente a paternidade socioafetiva. E daí, mulher, você que tem filha ou filho, vai ficar mais difícil o caminho. Infelizmente, estão escolhendo o caminho errado. Isso é um tema que a gente vai colocar daqui para frente. Sim. Mas o que você, respondendo a tua pergunta, nós estamos fazendo o quê? Os nossos comportamentos, uma vez eles evoluindo, o contrato cai em desuso. E que ótimo acontecer, porque isso é um marco separador para que nenhum saia prejudicando ao outro. Ah, a gente tinha um namoro. Não, a gente tinha uma união estável. Não, a gente tinha um namoro. Não, tinha uma união estável. Então ficar esse disse, me disse, vai pro papel. Olha, eu não sei se eu não sei se sou eu que assim, não. Mas, olhando as características da maneira que você está falando, eu entendo que o contrato de namoro, se ele pode cair no desuso por ele perder, né, pela sobreposição dos fatos reais, fizemos um contrato de namoro aqui, eu e você, de 1 ano, mas com 3 meses nós já estamos morando junto. Então, o contrato de namoro caiu em desuso. Para que existe um contrato? Porque ele tem um fator chamado previsibilidade. Eu fiz um contrato com ela e o contrato caiu. Nós estamos vivendo uma vida totalmente diferente. Sim. No momento da divergência, o que você vai falar comigo? Não, mas nós estamos vivendo uma vida de casado, uma união estável. Não, Kellen, calma aí que é namoro. Eu tenho um contrato de namoro. Aí a gente vem com papel para lembrar o ponto de partida. O ponto de partida é namoro. Se estamos vivendo outra situação e você está em pé de guerra comigo, é sinal de que a gente não tem mais harmonia. Talvez você vai ter que judicializar. Porque se você está reclamando comigo que é uma união estável que está sendo vivida ali, é porque você quer o desdobramento disso. E eu tô te dizendo, não, Kellen, eu acho que está indo rápido demais. Nós estamos vivendo um namoro. E levando isso diante do juiz, que bom, casal, que vocês trouxeram aqui um contrato de namoro, que eu tenho um marco de partida. Se vocês estão vivendo uma união estável, vai depender de vários fatores. Sim. Testemunhas, comportamentos, redes sociais, para eu entender o que foi que aconteceu nesse meio termo aqui e o juiz conseguir caracterizar e atingir os anseios de uma pessoa. Porque das duas vai ser muito difícil. Geralmente o juiz desagrada as duas pessoas. A gente vai para o intervalo agora
E tem um caso que eu quero trazer que tá bem conhecido na mídia sobre essa questão de não estável. Okay. Foi do rapaz que ganhou o Big Brother. Ótimo. Que falou que era casado dentro da TV ali no programa. Ótimo. Sou casado, minha esposa, aquela coisa toda. E quando saiu, no primeiro programa que ele participa, quando sai, ele fala que estão só se conhecendo. Exatamente. Depois que ganha o programa. Então a gente vai fazer um intervalo agora e vamos, na volta, vamos ver se esse tipo de contrato ajuda nessa questão também. Se ajudar nessa questão. É rapidinho, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com mais um bloco com o Dr. Danilo Silva, advogado da área civil, especialista na área de família. Isso. Doutor Danilo, eu não pensei que esse nosso bate-papo fosse ficar tão aquecido, muita acalorado. Calma nessa hora. Ainda bem que os seguranças já estão aí, né? Tá, não, já tem. Tá. Olha só, falei no bloco anterior que é um caso que estava na mídia. Sim. Que envolve esse lance de união estável, se está casado, se não está, se tem direito, se não tem. Sim. O ganhador do Big Brother, ele falava lá dentro do programa Sim. que era minha esposa. Eu até não assisti o Big Brother, mas eu vi corte disso, principalmente na questão dessa polêmica que houve. Certo, certo. Então, vi esses cortes dele falando várias vezes, minha esposa, minha mulher, que a gente vai ficar junto pro resto da vida, Sim. que ela é tudo pra mim, que ela me ajudou, essa coisa toda. E aí, ela do lado de fora, né, também se comportando como esposa. Sim. Na torcida, nas redes sociais, aquela coisa toda. E ao sair, o primeiro programa que ele participa, quando ele sai do programa e ganhou, primeiro programa, no dia seguinte, ele fala em rede nacional de que eles estavam só se conhecendo, que ele não era casado com ela. Segura isso, segura essa marra. O que eu queria falar aqui, isso é muita sacanagem, não é não? Assim, sim. Como que fica isso na questão jurídica? De fato, ele declarou várias vezes que ela era esposa dele, e todos os indícios, além da declaração dele, tinha ali, o que você falou, características, né, em sociedade, onde eles conviviam, de que, de fato, eles eram casados. Um casal mora junto, divide coisas, divide contas. Vamos lá. Notícia não é processo. A gente tem costume de falar assim, não, é porque eu vi lá, aconteceu isso no processo, você viu aonde? Não, saiu lá no jornal XYZ. Não é. Notícia tem um viés de informar sobre um ponto de vista. Uhum. Se nem os processos têm exatidão, imagina uma notícia. Falando do exemplo prático para a gente não ter briga. O ponto de vista dele de conduta é reprovável. A fala dele de eu vivo uma coisa e na prática sou outra, aliás, eu falo uma coisa e na prática sou outra, é reprovável. Ali é um jogo. Ele poderia falar, inclusive, que estava solteiro o jogo todo e ter o filme dele queimado em rede nacional. Sim. Ele fez o jogo do excluído. Olha, eu sou um cara que estou lutando pelo bem da minha família, minha mulher, porque naquele jogo ele era um cara isolado. Ele era um cara perseguido. Ganhou o prêmio. O que o juiz vai olhar? O juiz vai olhar o programa? Vai, porque o juiz ele tem que ter o fator social para fazer a repercussão. Uhum. O juiz vai olhar a vida deles? Vai olhar. Olha, como que vocês conviviam? Ou vai chegar para a mulher dele, né? Para ex-mulher ou ex-companheira. Uhum. Fulana, como que você fazia? Não, aqui ó, a gente tinha uma vida junto, dormia na minha cama, dividia das minhas contas, usava o meu carro para fazer transporte de aplicativo. E aí, diante desse caso, o juiz vai olhar e falar assim, sim, tem todos os requisitos de uma união estável, sim. Uma vez não havendo mais união, ela deve receber metade dessa premiação. Porque quando você não coloca as coisas no papel
e faz uma ação de reconhecimento de união estável, você está pedindo para o juiz aplicar o efeito da comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que conquistamos após estarmos juntos, no momento da separação, tem que ser dividido por 2. Sim. Tá. Então, de fato, ali ele tentou, né, se desviar dessa união, provavelmente por ter ganhado. Será que se ele tivesse perdido, ele falaria que não? Não sei, não vamos entrar nele. Não vou entrar nele, mas assim... Mas eu acho bom você entrar nisso, sabe por quê? Ah. Porque é o seguinte, se ele chegou diante das câmeras após a vitória e disse, tô solteiro, a gente tá se conhecendo, vai devagarzinho, ele nacionalmente disse que ele não tem mais interesse naquela mulher. Sim. Mas na prática, até onde a gente sabe, houve já um acordo extrajudicial dele destinar metade da premiação. Mas o Danilo, assim, ele tinha outra opção? E tem a questão judicial. Ele poderia contestar. Mas ele poderia levar isso para a justiça, esperar um juiz... Assim, ó, a gente está fugindo um pouco do foco do assunto, mas ele fez isso por uma questão de imagem só, porque ia prejudicar muito mais a imagem dele, isso indo ser julgado se era, se não era, até porque ele declarou o tempo todo que era. Então ia queimar o filme dele, no bom português. Sim. Ia queimar o filme dele, negar essa união após a vitória num programa que ele usou muito como muleta, bengala, o fato de ter um casal, igual que você falou, pagou de bom moço. Pagou de, não, minha esposa, eu quero trazer uma vida feliz pra gente, construir um futuro e blá, blá, blá. Que era nada mais uma jogada de marketing para ganhar, tanto que ganhou, deu certo e ganhou. Porém, eu tô dizendo assim, ele não tinha muita opção, se não dividir o prêmio, ele poderia relutar, recorrer, mas ia queimar o filme dele. Acho que foi muito mais uma estratégia de imagem, de marketing, pagar a parte que era devida a Nani, lá a ela. Certo. Justamente pelo fato de que isso ia prejudicar muito mais ele não pagar. Eu acho, vamos lá, minha psicóloga quer, vou fazer um momento de desabafo. O senhor Davi, como outras pessoas, né, eles precisavam de um advogado Danilo Silva na vida. É verdade. Mas vamos lá. Bom contrato pré-programa. Resolvia demais, porque olha só, o que você está dizendo é o momento do meu desabafo. Repercussão social, queimar filme, queimar a imagem. Sim, o juiz não é um ser divino que vem na terra julgar os terrenos e depois volta para o seu Olimpo. Não. O juiz ele é contaminado com essas percepções também. Sim. A palavra sentença vem do latim sentimento. O que o juiz sente diante das provas que são levadas a ele aos autos. Casos de família não é direito de família. Datena não é direito penal. Big Brother não é repercussão de danos morais ou não. O jurídico, ele sim, ele observa a sociedade e depreende ali condutas, valores e regras. Por exemplo, não existe uma lei do cheque especial no Brasil. Mas o Brasil ele é o único país em todos eles que adotam o pré-datado. O bom para. Sim. Não é o cheque especial, Sim. o bom para, perdão. Então a gente tem que ver que as repercussões sociais influenciam nas decisões judiciais. Mas o juiz ele tem que recorrer à lei. Ele tem que recorrer quando não tem lei. Os precedentes que aquilo ali apontam. Você quer ver como que a nossa legislação ela precisa evoluir, porque os julgamentos já evoluíram nas questões das uniões estáveis homoafetivas. Legal você ter falado disso. E a gente vai entrar mesmo, de fato, nessa questão de quais são os tipos de uniões e Claro. como cada uma, Claro. quais direitos cada uma dá para Certo. as partes ali. Vamos começar então por essa união estável homoafetiva. Sim. Que tem o mesmo valor que um casamento normal, comum, um casamento de pessoas Sim. heterossexuais. Os enfim. heteronormativos. Sim. Vamos lá. Deixa eu até falar, porque assim, é tanto termo que eu falei que a gente se confunde, né? Exatamente. Esses termos vão se ampliando. Talvez e a gente seja acaba mais se prudente a gente falar relações héteros e não héteros, porque como são várias siglas, Verdade. aí cada vez são incorporadas mais modalidades. Primeiro, vamos lá. O casamento, ele precisou ser entendido como uma entidade protegida pela Constituição, tem todo o amparo que é a união reconhecida entre homem e mulher.
A sociedade, na sua prática, tem homem e homem, mulher e mulher. Sim. Unidos. Então, o judiciário teve que julgar e se debruçar dizendo assim, olha, tem todos os requisitos aqui de um casamento. Por que eu não posso dar um amparo ao viúvo, né? O casal homoafetivo, geralmente, eles são rejeitados pela família, constroem tudo juntos, conquistam, e no momento do caixão chega a família dizendo, olha, ele era maravilhoso. Sim, sim. Ele era maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa na nossa vida, nós perdemos. Então, essa questão do dinheiro, ela move essa ganância e o judiciário precisou de amparar. Como é que eu não vou amparar esse que ficou aí dessa união que construiu tudo junto? O marido ou a esposa da esposa, né? O marido do marido. Alijado do processo. Hoje em dia, o casamento, inclusive, tem sido percebido e, vamos colocar, os multiafetos, o casamento multiafetivo, no caso, eu vou até tirar a palavra casamento, porque hoje a lei ela entende como relações multiafetivas e união estável múltipla. Porque casamento ainda continua com esse viés só de dois. Homem e mulher. Ah, tá. Então, peraí. Casamento é isso. Então, peraí. Mas o juiz não... O juiz só não coloca casamento, mas coloca todos os efeitos dele. Entendi. Entende? Então, o nome correto de falar é união homoafetiva e não casamento, porque na lei o casamento ainda é de homem e mulher. Exatamente. Então, o que hoje é permitido no Brasil é a união homoafetiva. Perfeito. Que tem os mesmos direitos ou né, a mesma legalidade que um casamento. Exato. E o que a gente tem que tomar cuidado, Kellen? Você está correta no seu contexto. Ô Danilo, se não é uma questão de nomenclatura, por que não corrigiu isso de uma vez? É porque por trás do nome veio todo um contexto de comportamento em detrimento ao nome. Então existe o lobby não hétero no Congresso e existe o lobby conservador no Congresso. Sim. Então, o que é o medo? O medo do lobby conservador não é aceitar que existe união homoafetiva. O problema do conservador não é esse. O problema do conservador é achar que o lobby homoafetivo vai mandar líderes religiosos chancelarem comportamentos que o livro-código deles não autoriza. Então, por isso que o juiz ele vai falar assim, enquanto está essa briga no Congresso, enquanto existem brigas, inclusive religiosas, eu preciso amparar esse casal. Sim. Eu reconheço, sim, como uma união, como companheiros, sim, construíram bens, adotaram crianças, tem todos os requisitos aí. Então, que eles vivam, sim, a vida e o pós-vida de os desdobramentos a respeito disso. Então, o juiz ele olha para essa circunstância e fala, reconheço. E trazer para você as distinções, hoje no Brasil, é o que nós temos como vigência, já chega de praxe no cartório. Quando você não tem uma união estável, você vai fazer um casamento, o casamento ele é com comunhão parcial de bens. Os nossos avós, olha como é que a coisa evolui. Antigamente casavam com a comunhão, a união... União total de bens. Total, ou seja, aquilo que é seu é meu, o que é seu, o meu é seu, inclusive antes da gente casar. Eu vou falar assim, essa época em que fazia-se união total de bens, é quando você acreditava que o casamento era pra sempre, né? E viu isso, né? Só sai daqui morto, porque, né? Quem não sai daqui é mentira. Porque assim, ó, tudo que é meu é seu, o que é seu é meu, porque a gente vai ficar junto pra sempre, então não tem que ter separação. Exatamente. E você tocou nesse assunto, a gente ainda vai falar um pouco sobre a característica de cada um deles, mas eu me recordei agora de um caso famoso também, de união de bens, que foi Mayra Card e o Primo Rico. Sim. Que também teve essa questão do casamento, porque são ambas pessoas com muitos bens, né? Que têm um poder aquisitivo muito alto. Sim. E que decidiram casar com união total de bens. Ali nós temos um probleminha, Kellen. Nós temos um probleminha. Ali ele tem um problemão. Um problemaço. Mas vamos lá. Eu não sei se fizeram isso. Uma coisa é eu noticiar para você que eu fiz. Outra, eu nunca vi documento. É por isso que eu estou tentando desmistificar na cabeça do povo que notícia não é documento. Então, eu falo não, nós fizemos uma união total de bens.
Eu nunca vi esse documento, você viu? Que assim, mas não, olha, peraí. Peraí. Me trouxe agora uma outra questão. Isso foi noticiado por eles em rede nacional, na internet, que aí é o mundo, né, mundialmente, para quem quisesse saber que eles fizeram um casamento de união total de bens, acreditando nisso que a gente falou que há um minuto atrás, para todo sempre. Sim. E aí, o que você está me dizendo é que ninguém tem certeza se isso foi feito ou não de fato. Não tem. O que a gente tem é uma declaração pública de que tudo que é seu é meu para sempre, até porque eles são mega milionários. Então, por isso é que tem esse peso, porque 2 pobres que não tem nada, 0 com 0 é 0. Perfeito. Mas ali a gente está falando de muitos zeros. Opa. Perfeito em tudo, todavia, entretanto, a gente sempre tem que colocar uma vírgula, não um ponto final. Para os pobres, os réis mortais, nós, eu aconselho demais a fazer um casamento, inclusive no nascedouro dele, com separação total de bens. Concordo. Poxa, eu não tenho nada, por que eu tenho que fazer isso constar? É por justamente você vai buscar talvez o sentimento dos seus avós. Eu estou com você pelo afeto e não pelo seu dinheiro. Então tudo aquilo que for construído por nós, tá no meu nome, é meu. Tá no seu nome, é seu. O que você trouxe para cá, ele continua sendo seu. O que eu vou trazer à nossa união, quando a gente romper, continua sendo meu. A melhor maneira de você ver se alguém está casado com você porque gosta de você é através da separação total de bens. Danilo, mas quem ama põe a mão no bolso, quem ama investe, quem ama constrói. Sim, mas é importante deixar claro que a pessoa de um momento para outro, Kelly, talvez você vai aí se tornando a milionária próxima de 2025. Sim. Vai ser a próxima milionária, escrevam isso. Anota, gravou. Grava isso. Grava esse recorte que eu vou querer ele lá em casa. Quando você se tornar milionária, você vai ligar para mim e vai dizer assim, Danilo, tô gostando do fulano de tal, mas eu não sei se ele gosta de mim por causa dos meus bens ou ele me chama de meu bem porque eu sou o único bem para ele. Eu vou falar assim, Kelly, tá fácil. Separação total de bens. Porque a pessoa vai unir a você, vai viver todos os requisitos preenchidos do casamento e você vai estar bem. Dando errado, você tem exatamente a noção daquilo que você começou a união com essa pessoa. Pode acontecer certas misturas no meio do caminho, aí o juiz chama isso de participação final de aquestos. O que é isso? Quando você faz uma separação total de bens, pode ser que alguns bens acumulem. Exemplo, você tem lá o seu iate. Sim. E o cara tem um helicóptero dele. Ele vira e fala assim, vamos colocar os dois para vender e vamos comprar uma ilha? Compraram a ilha. E aí esses bens misturaram e era para ser uma separação total. Como é que a gente faz? O juiz, na regra prática, ele pega e fala o seguinte, olha, vamos pegar o valor de mercado dessa ilha, vamos colocar para vender. O rendimento desse valor de mercado pertence aos dois de maneira conjunta, igual, porcentagem igual. Mas quanto que vale o iate que a Kellen colocou e quanto que vale o helicóptero que o marido dela colocou? E aí devolve para vocês proporcionalmente no valor daquilo que foi investido. Então, para mim, é uma situação perfeita que o juiz ele tem mais tranquilidade para fazer uma separação. Você vai buscar justamente a palavrinha que é o juiz dá sentença, que quem faz justiça é Deus. Vai ser o resultado mais justo, mais equilibrado na balança, fazer essa regulamentação com a separação total de bens. Danilo, eu não quero discordar de você de novo. Mas a gente tá aqui pra isso. De novo. Mas, veja bem, eu entendo o contrário. É mesmo? A pessoa que minha percepção, vamos lá, que casa em separação total de bens, ela já está casando pensando e se der errado. E foi justamente isso que a Mayra Card justifica, que eu ouvi foi ela falando. Sim. Da ideia de casar em comunhão total de bens. Era justamente porque vai ser para sempre, então não tem por que querer separar as coisas se a gente entende que a gente vai ficar junto para sempre. Então, eu entendo
o inverso como verdadeiro. Alguém que de fato já casa em separação total de bens, ela já está casando pensando, se isso aqui der ruim, eu tô com o meu garantido. O que é meu, o que é seu é seu. Ô Kellen, olha só. A repercussão que você traz da fala da Mayra Card é um sentimento seu. Você tá nutrindo aqui e trazendo. Eu acho interessante. Não, tô dizendo o que ela falou, assim. Foi isso que ela falou. A justificativa foi essa. O grande problema tá aí, Kellen. Quantas vezes o Pra Sempre terminou na semana passada? O Pra Sempre sempre acaba. Né? O Pra Sempre sempre acaba, né? Um abraço, Belo. Ele, por exemplo, o Belo e a Mayra Card, eles têm uma capacidade maravilhosa de resiliência, né? O amor pode. Mas vamos voltar para os nossos olhos alheios. Sim. Eu não tenho outro instrumento. O juiz, eu estou colocando até no papel de juiz, porque antes de eu fazer um bom atendimento, eu tenho que pensar com a cabeça do juiz, porque é ele que vai julgar a sua causa. Eu não existe tal do causa ganha. Isso não existe, sobretudo em relações de união, família, etc. A gente precisa de olhar com o que o juiz tem na lei. Eu te falei que a lei está caminhando vagarosamente porque precisa de um lobby, de um congresso para aprovar alguma coisa, e o juiz está vendo problemas acontecendo na porta dele todo dia e ele precisa julgar como o caso das uniões homoafetivas. Sim. Então, essa questão de eu estou junto com ele e eu não posso pensar no plano B, o plano B pode ser o seguinte, gente, condições biológicas, ele morreu. E ele veio para minha vida com uma outra família, porque ele tinha uma outra família, rompeu, tinha filhos, tinha tudo. Como que fica isso? Vamos trazer para um termo bem prático. A Kellen abre uma mega de uma empresa e esse cidadão entra na vida da Kellen. A Kellen precisa deixar tudo isso regulamentado até para proteger patrimônio, porque vai que o cara veio de uma empresa toda arrebentada. Sim. Como que fica essa união de acordo com os olhos da justiça num processo que o seu marido rico ou ex-rico, né, um processo de corrida de bens, execução, patrimônio, como que a vida dele pregressa, antiga, não vai afetar a sua vida daqui para frente? Porque você tá unindo com o cara, você o ama, apaixonada, tem que fazer mesmo, colocar no papel tudo bonitinho. Mas se esse cara te ama, ele precisa te proteger também. Sim. O casamento é um aproveitamento patrimonial e não uma dilapidação. Então imagina você, milionária, né? Vai querer alguém para entrar na sua vida para arrancar de você ou para agregar? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Chegamos a um acordo. Ninguém quer ninguém que não agregue. Eu, pelo menos assim. Você quer ter alguém que agregue a você. Se você tá com alguém que não vai te agregar em nada e vai, ao invés de te agregar, tá lapidando. A gente tá falando aqui na questão jurídica de patrimônio, mas em vida. Certo. Você tá com uma pessoa que não te agrega, a pessoa só te suga, ela tira, em vez de trazer, ela tira. Isso vai entrar em desequilíbrio e, de fato... É falência declarada, é tragédia anunciada. Eu vou te falar mais, eu tô dando um conselho pra Kellen de 2025. A Kellen de 2024 ainda não é milionária. Então, Kellen não milionária e todos nós, réis mortais. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que a vida aperta, eu sei que tem muitos desafios e o amor é lindo. Mas não construam na casa do sogro. Não faz um puxadinho na casa da sogra. Danilo. Que isso é uma outra consequência. A gente vai para o intervalo e vamos voltar e falar dessas questões. Vamos lá. E que como isso a gente pode... Inclusive, como é que você pode orientar, ajudar essas pessoas? Essa questão do cara... Essa de construir na casa da sogra é clássica. Ela é clássica. Só que a gente vai ficar junto sempre, né? Pra sempre, né? Por que não? Faz um puxadinho. A gente vai fazer um intervalo, é rapidinho e já volta. Peraí. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos pro último bloco do Dona Silva. Nós vamos ter que marcar aqui uma vez por mês, pelo menos, para tratar de tudo. Sempre for necessário. Danilo, olha só. A gente estava falando aí
dessas questões de união estável, do casamento, do regime de casamento. Isso. E falamos da Mayra Card e do primo rico. Isso. Antes da gente passar para quais são os casamentos, essa coisa toda, o fato, você trouxe uma questão que me acendeu uma luz aqui. Você disse que eles falaram que o casamento foi união total. Mas que, de fato, no papel, ninguém mostrou a certidão ali para saber. Nunca vi. Mas isso não pode ser levado como uma prova para essa união total? Essa declaração pública, mesmo que lá no contrato seja lá separação total. Mas aí viemos aqui e falamos uma união total por causa disso, daquilo outro. Se uma das partes depois ali, né, acontece ali a quebra, acabou o amor, vamos separar. Sim. Mas a gente fez separação total, mas em público, estamos dizendo ali, gravações, a mesma coisa do caso do Davi. Claro, repercussão nacional. Não tem validade? O Davi tinha um problema, ele não tinha papel. Então o juiz ele tinha que ver de acordo com as repercussões de vida. Sim. A Mayra Card e o primo rico, eles têm um papel. E a partir do papel, o juiz decide um ponto de partida. Danilo, mas eles não anunciaram isso para vento e popa? Isso foi um mútuo consentimento para vender mais cursos. Sim. Marketing. Vendendo que agora são um casal perfeito. E eu acho legal, porque os dois vêm de histórico muito ruim sobre o que falam deles, né? Porque eu não os conheço. Mas é bom eles tentarem mostrar para as pessoas que é possível fazer dar certo. Não existe o perfeito, existe aquilo que faz sentido. E eles estão tentando fazer sentido um para o outro. Entendi, com toda certeza. Entendi. Vamos falar então dos regimes de casamento e do direito de cada um. Gente, você falou que a opção que prova o amor é a separação de bens. Eu já acho que não, tá? Eu já acho que não. Acho que não. Eu acho que essa questão de proteger, porque é interessante, né, como é que essa questão tem dois lados. Você se colocou pra gente que a separação, ela protege o outro no caso de uma dívida, de uma situação, de uma cobrança do passado que venha e que, né, como a união é total, vai prejudicar a outra parte. Sim. Mas a união total, eu também entendo como uma proteção. Se acontecer uma coisa comigo, é tudo seu. É tudo... Tá. Mas aquilo que foi construído antes foi construído somente com o suor do seu rosto? Ou veio de uma doação? Veio de uma herança? Sim. Existem repercussões, é por isso que a gente fala, né? Quem quer casar, quer casa. Separar, tirar esse casal de um contexto é muito difícil. Família. Então, quando você está dando esse exemplo, eu estou pensando somente no viés familiar. Poxa, o casal está usufruindo de um bem de um deles ali que veio de uma doação que era para ser feita com doação conjunta, com outros irmãos. Um desses aí está com a vida toda lascada no SPC e Serasa, processo de execução correndo em cima. Como que vai proteger o outro que construiu uma carreira limpa, nome tranquilo? Deixa eu dar um exemplo prático pra gente Vamos entender. Lá, por exemplo, a gente falou no bloco anterior de construir na casa da sogra, que é um clássico. Meu Deus do céu. Construir na casa da sogra é um erro clássico. Mas aí, por exemplo, casamos em união total de bens, ok? Ok. Vamos construir na casa da sua mãe, Vamos construir na casa da sua mãe. Ah, vai me matar. Ela não vai deixar. Não vai deixar. Então, beleza. Vamos construir lá. Vamos lá. E casamos em união total de bens. União total. Ok. No momento que você for receber a sua herança, que seria essa casa, eu sendo união total ou parcial, eu teria direito. Vamos lá. O juiz, ele olha de acordo com o caso concreto e ele olha o papel como ponto de partida. Sim. Então, o seu papel aí, o ponto de partida, como que foi feita essa construção? E tudo aquilo que foi feito por mim e por você é considerado ainda, em virtude, por exemplo, vamos colocar do quadro de falecimento da minha genitora. Sim. É considerado, nesse caso, uma repercussão de benfeitoria.
Não sei se você sabe, mas você tem um cunhado, meu irmão. É. E ele vai querer a parte dele, como é que fica? Então O juiz ele precisa pegar justamente a benfeitoria que foi feita, e aí a gente está misturando duas situações. Uma que é o casamento, outra que é um regime sucessório advindo de uma morte hipotética. eu tô falando isso porque quando a gente fala da questão do construir na casa da sogra, qual que é o maior risco? É esse de separar. E aí você investiu um dinheiro, fez uma mansão. Então vamos congelar e vamos dar uma solução nisso aí. Tá. Aconteceu esse problema da casa da sogra. Tô separando, tô indo embora. O juiz ele leva na repercussão sobre o que foi feito a respeito de benfeitoria. Então, essa casa valia 1 milhão. Depois que vocês construíram valendo 1 milhão e 500, então vamos pegar os 500 mil, que é a benfeitoria, foi construído na minha casa, então que você, aí que está o grande buraco das relações, e o juiz ele não tem outro termômetro. Ou você vai entrar contra mim neste mesmo processo, determinando que eu te devolva essa benfeitoria. Sim. Já vi juízes, inclusive, mandando com que você corra atrás da sua sogra num outro processo. Para recorrer a esses valores. Porque é ela que é a proprietária. Sim. E você que está correndo atrás da benfeitoria. Então, ela que deve ser a devedora de te entregar os valores. Esse é o grande problema de repercutir o casamento e colocar na casa da sogra, o puxadinho. A maneira mais brasileirada de conseguir fazer os dois mundos, que é construir e deixar separado, então deixe discriminado, bem claro que hoje o apartamento vale 1 milhão. Subi mais um andar no apartamento, fiz um puxadinho, passou a valer X milhões. Essa benfeitoria feita está destinada a nós, em virtude de ruptura ou em virtude de regime de sucessões. Deixar isso claro em um contrato. Entendi. Um aditivo. Entendeu? É lógico que a gente está fazendo uma situação de brincadeira, porque uma separação total, um casal milionário, depois não vai querer também fazer puxadinho na sogra. Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade. Mas então a gente trazendo para o caso concreto de pessoas com uma classe financeira inferior. Meros mortais como nós. Mortais. Ainda, né? Que você vai ser milionário. Vou. Eu vou ser rico, mas você vai ser milionário. A questão é essa. É olhar para o caso concreto e ver o seguinte. A gente tem que trabalhar, Kelly, não é com paranoia, mas a gente tem que trabalhar com previsibilidade. O que pode acontecer se isso não der certo? Se não for para sempre? Porque nem a nossa vida é para sempre, quiçá um casamento. Um relacionamento, né? Exato. Uma união ali. Esse é o problema. Então vamos falar, a separação total de bens. Sim. Cada um fica com o seu, mesmo estando casado a vida toda. Exatamente. Então eu tenho 10 imóveis, você tem 10 helicópteros, você tem o seu iate, casados, separação total, cada um tem o seu na separação, cada um fica com o seu. Sim. E no caso de falecimento, da separação total de bens? A separação total de bens, aí tem a questão da herança e a sucessão hereditária, que, de acordo com o caso, porque eu posso ter deixado testamento destinado a outras pessoas. Sim. Você tem a sua condição de meieira, ou vamos colocar condição de herdeira, porque pode ser que nessa separação eu peguei um helicóptero, você pegou uma das suas mansões, colocamos e vendemos juntos para comprar um determinado bem. Sim. Então, novamente eu volto. O juiz vai olhar no caso concreto de ser uma meieira ou é uma herdeira. Entendi. Qual é a partilha a ser feita? Outro desdobramento, porque a gente está chegando no bloco final que a gente tem que prestar atenção, são as questões afetivas, pensão, porque a união acaba, os bens fica mais fácil do juiz talvez aquilatar aqui e acolá, e você ainda tem que carregar, ou não só o homem, porque mulher também paga pensão. Mulher paga pensão. E como é que fica? Pagar pensão para um filho é entendível, as crianças ou os adolescentes, todos são passíveis de pensão. Sim. A questão é pagar pensão para alguém que era da sua condição igualzinho, marido e mulher. Tem que se atentar a isso. A gente já sabe que vamos ter que gravar um outro programa para falar disso. Vai! A gente já sabe que vamos ter que gravar um outro programa para falar disso. Mas,
A união total de bens, já entendemos também que é tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. A separação total de bens, cada um com o seu. Cada E aí, um no com caso do falecimento, vamos ver se tem testamento, se tem herdeiro ou meieiro. Então, exato. a pessoa, mesmo na separação total de bens, pode ser uma herdeira. Pode ser. Claro, então, claro. Casou em separação total de bens, nem tudo está perdido. Não. Pelo contrário, tudo está perdido. A questão não é nem essa. É porque a gente tem que ver o seguinte. A morte, ela é o menor evento. Eu acho que o principal é, se você me perguntar o que você faz, Danilo, em todos os casos, pessoal, coloque papel. Tudo. Para namorar, para ter uma união estável, para ter um casamento. E no casamento, você pode deixar atos dispostos ali, como testamento. Porque às vezes você tem determinado objeto que você fala assim, o meu marido não vai usufruir tão bem quanto a minha irmã. Quero deixar esse abajur para minha irmã. Dando um exemplo pequeno. Entendeu? Então, eu acho que colocar as condições sempre no papel, a gente vai trabalhar com muito maior assertividade. Entendi. Em relação ao casamento de comunhão parcial, todo mundo já sabe, né? Todos que construiu após o casamento. Exato. Tá junto. O que foi antes do casamento é cada um o seu. Só um recadinho. Amante não tem direito à pensão. É importante. Danilo, a gente já está indo para o final do programa. Uma pena. E vamos ter que gravar outro programa para falar desses outros desdobramentos. Exatamente. Mas eu queria que você falasse com a gente da sua experiência em escritório, no atendimento ali aos clientes, do que você vê em relação a essa questão, tanto dos casamentos, né? Qual que é o maior problema que você vê, tanto no casamento, na separação, quanto nessas questões, sabe, ali, porque você tá no íntimo ali dos dois, né? Você tá ali, você vê de fato o que sobrou daquela relação. Exato. Né? O que sobrou aqui? Às vezes sobra carinho, às vezes sobra antipatia. Muito, mais antipatia do que carinho. Vamos lá. E mesmo assim, independente da questão, a gente chegou a falar dos filhos, de pensão, que a gente vai deixar isso a gente deixa isso para um outro momento. Claro. Mas nessa questão ali da separação, da sua experiência em escritório, o que você vê? O que começa mal tem a tendência de terminar mal. Começar bem, para os olhos jurídicos, é colocar papel. Colocar papel não é uma solução, mas é um bom ponto de partida. E problemas afetivos você vai continuar tendo, porque a pessoa que está ali teve uma repercussão na tua vida, deixou um filho, às vezes ainda uma questão de meação de uma empresa, nós estamos tratando ainda de um bem que está sendo ainda disputado. Então, colocar no papel é um bom começo. Ir ao judiciário você não está indo a um psicólogo. Psicólogo é psicólogo. Situações mal resolvidas aqui dentro a gente resolve com terapia, autoconhecimento, investimento em si próprio. Judiciário não é instrumento de vingança. Eu acho que se a gente começar por esses pontos, a gente vê que casal que procrastina é casal que sofre mais. Demorou a colocar no papel, separou, mas demorou a entrar na justiça. Separar de alguém não é divorciar. Divórcio é um título reconhecido judicialmente que tem que ser levado no cartório. Então, gente, não procrastinem. Eu entendi o que você está querendo dizer, que é no sentido de o começar mal e terminar mal, a gente já sabe o que isso quer dizer. Sim. Mas estou dizendo no sentido de enrolar demais, né? Exato. De ir empurrando aquilo como se uma solução mágica fosse acontecer. Exatamente. Danilo, amei esse bate-papo, foi bom. Espero que vocês em casa também tenham gostado. A gente vai convidar o doutor Danilo para retornar aqui depois para a gente falar sobre esses outros desdobramentos, sobre pensão, sobre a questão dos filhos. Vamos ter que fatiar esse assunto, porque ele é muito extenso. Não dá para a gente tratar tudo em um programa só. Mas foi ótimo, acho que ajudou as pessoas até mesmo a clarear a mente sobre essas questões dos regimes, de como ver isso, de que as coisas não são bem assim como parecem, a gente tem que... Em uma hora a gente não consegue conversar. Quem tiver alguma dúvida, @advogado Danilo Silva, você vai achar não só um canal direto para conversar comigo, como ver também as publicações que eu faço de situações do nosso dia a dia com repercussão jurídica. Danilo coloca conteúdos muito legais justamente sobre esses assuntos todos e casos que você atende também. Perfeitamente. Né?
Então, para quem quiser acompanhar, fala o @ de novo, doutor. @advogado Danilo Silva. Então, doutor Danilo Silva, muito obrigada novamente. Você, mais uma vez. E espero que vocês tenham gostado também, aproveitado esse bate-papo, que foi uma delícia, apesar de caloroso aqui. Ainda tem um monte de tema que não fechamos E a gente ainda nem terminou de conversar. Tudo bem. A gente nem terminou de conversar. Espero que vocês tenham gostado. E por aqui eu já posso falar, não sei aí, mas sextou, Brasil. Opa. Sextou sim, sextou gostosinho demais. Um beijo e até semana que vem. Tchau.